pessoal, tudo bom? Luciano aqui falando, bem-vindo ao nosso canal Mundo Físico, onde a gente traz as questões mais empolgantes dos vestibulares de Física e do país, né? Vamos comentar hoje sobre a questão número 7 da prova de Física do ITA do ano de 2020. Então, bora lá! Antes de mais nada, né, vou pedir aí pro pessoal dar o seu like aí no vídeo, compartilhar, comentar, qualquer dúvida aí sobre a questão, para ajudar aí a incentivar o nosso canal, tá? É essencial aí a força de vocês. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, olha só, questão 7. Então vamos ver aqui, a figura ilustra um experimento numa plataforma que no referencial de um observador externo se move com velocidade v constante, de módulo comparável ao da velocidade da luz. No instante t0, a fonte F emite um pulso de luz de comprimento de onda lambda, que incide sobre a placa metálica A, sendo por ela absorvido e, em consequência, emitindo elétrons, que são desacelerados pela diferença de potencial VAB. Considerando que os elétrons atingem a placa D a partir do instante t, assinale a alternativa que referencia apenas variações independentes que diminuem o intervalo de tempo ΔT igual a t menos t0 medido pelo observador. Bom, então vamos fazer aqui um desenho, né? Bom, a gente tem então a situação da figura, né? Um referencial em movimento, é uma plataforma, um laboratório. Aqui. Então, é emitido um pulso de luz de comprimento de onda lambda a partir de uma fonte F, né? Aqui está a fonte F, depois é em direção a uma placa metálica A. Aí vai ser esse pulso de luz vai ser absorvido por essa placa, e essa placa vai emitir um elétron, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um efeito fotoelétrico, em que um fóton de luz incidindo sobre uma superfície metálica tem energia suficiente para arrancar um elétron dessa superfície metálica, tá? Aí esse elétron ele vai vir em direção à placa B, que é carregada negativamente, e a placa A positivamente. Esse elétron vai ser desacelerado, né? É uma diferença de potencial por uma diferença de potencial VAB. Como ele tem carga negativa, ao se aproximar de B com carga negativa, então vai haver uma repulsão, então ele vai ser desacelerado. E essa plataforma ela tem velocidade v comparável à velocidade da luz. Ele está se movendo em uma velocidade v em relação ao observador, né? Externo, certo? Então, primeiramente, a gente tem que examinar aqui um efeito relativístico do intervalo de tempo medido pelo observador, né? Intervalo de tempo medido pelo observador, t menos t0, em que t0 é o instante que o fóton de luz atinge a placa metálica, e t é o instante que o elétron atinge a placa metálica B, né? A equação da relativística do intervalo de tempo medido pelo observador externo em relação a um observador que está em movimento, num referencial que está em movimento, a gente pode dizer que ΔT é igual a ΔT0 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Nessa equação a gente pode ver aqui
intervalo de tempo medido pelo observador externo é igual ao intervalo de tempo medido pelo observador que está no referencial em movimento, dividido por 1 menos velocidade do referencial em movimento, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Velocidade ao quadrado do referencial em movimento, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então a gente vê que se a gente aumentar a velocidade desse referencial em movimento, tá vendo? A gente tem que esse radicando aqui vai se aproximar de zero, né? Se ele se aproxima de zero, uma fração com um denominador tendendo a zero, o resultado da divisão tende a infinito. Então, um intervalo de tempo medido pelo observador externo tenderia a infinito. Então, se eu aumento a velocidade, eu aumento o meu intervalo de tempo medido pelo observador externo. Agora, se eu diminuo a velocidade, o que vai acontecer com o intervalo medido pelo observador externo? Se eu diminuo o radicando aqui, ele tende a ser igual a 1. Então, ΔT tenderia a ficar igual ao ΔT0. Ou seja, o intervalo de tempo medido pelo observador externo tenderia a ser igual ao intervalo de tempo medido pelo observador em movimento. Então, com isso em mente, a gente vai ver as outras situações em que, se eu diminuir o intervalo de tempo no referencial em movimento, eu também diminuo, então, um intervalo de tempo medido no observador externo, né? Então, vamos ver as outras situações. Então, vamos ver aqui uma situação 2. A gente vai ver a seguinte questão: o trabalho da força elétrica no referencial da plataforma. Tá, então, a gente viu que se eu diminuir o intervalo de tempo no referencial em movimento, que é o referencial da plataforma, do laboratório, eu diminuo o tempo no referencial do observador, contanto que eu diminua a velocidade do referencial em movimento. Então, o trabalho da força elétrica, a gente pode ver que o trabalho da força elétrica é Q vezes a diferença de potencial VAB. Tá. A gente tem que Q seria o elétron. Um elétron, então, vamos designar como uma carga negativa. E o trabalho, pelo teorema trabalho de energia, a gente pode indicar como uma variação da energia cinética. Bom, se eu diminuir VAB, a gente tem que VAB, por exemplo, menor que zero, a gente vai ter que esse resultado aqui vai ser um resultado maior que zero. Então eu vou aumentar a minha energia cinética. Se eu aumento a minha energia cinética, o intervalo de tempo medido na plataforma, ele diminui. Então essa é uma condição. Então, se eu diminuindo o VAB, eu diminuo o intervalo de tempo medido na plataforma, logo eu diminuo meu intervalo de tempo medido no observador, e porque eu mantenho minha velocidade do referencial em movimento diminuindo. A próxima questão que a gente tem que examinar é o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico diz que quando um fóton de luz incide sobre uma superfície metálica, se esse fóton tiver energia suficiente, ele vai remover um elétron dessa superfície metálica. Então eu tenho que a energia do fóton vai ser igual a uma função trabalho mais energia cinética do elétron.
Ou seja, a energia do fóton a gente tem que é HF, em que F é a frequência do fóton. E a função trabalho, a gente pode designar com uma letra grega psi, que é a energia necessária para arrancar um elétron da superfície metálica, né? E energia cinética. A energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Só que a frequência do elétron, a frequência do fóton, a gente pode dizer que é C sobre lambda. Então, Si mais mv quadrado sobre lambda. A gente está examinando aqui no referencial da plataforma. Tá? Só trocando de lado, mv ao quadrado sobre 2 é igual a hc sobre lambda menos psi. Bom, daqui a gente pode ver o seguinte. Bom, eu posso trabalhar um pouquinho mais, isolar a velocidade. Eu tenho que velocidade ao quadrado é igual a 2 sobre m hc sobre lambda menos psi, ou seja, a velocidade é igual a 2 sobre m hc sobre lambda menos psi. Bem, então nessa equação a gente pode ver que se eu diminuir o comprimento de onda do fóton, né, vai aumentar a minha velocidade do elétron injetado. Se aumenta a velocidade do elétron injetado, o intervalo de tempo medido na plataforma diminui. Se ele diminui também o meu intervalo de tempo medido pelo observador, já que a velocidade da plataforma diminui. Então, se eu tenho comprimento de onda diminuindo, se eu tenho a minha diferença de potencial diminuindo e se eu tenho a velocidade da plataforma diminuindo, eu fico com a alternativa B, diminuição do comprimento de onda, lambda, diminuição da diferença de potencial VAB e diminuição da velocidade da plataforma. Então é isso, né, pessoal? É uma questão conceitual, né, antes de tudo, embora tenha que ter o conhecimento das fórmulas, né, para poder fazer uma análise qualitativa, né? Por exemplo, é muito comum ali, né, tu tem que analisar se tu diminui um termo, aumenta o outro, se tu diminui o outro, aumenta o outro. Tem que fazer esse jogo, né, para poder solucionar a questão, né? E conceitual na medida que tu tem que ter o conhecimento, né? No caso aqui é força elétrica, efeito fotoelétrico e relatividade, né? Então, espero que tenham gostado aí, né, do vídeo, né? Espero que tenham esclarecido, né? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí um comentário. Agradeço aí se derem um like e ajuda bastante o canal, né? Então agradeço aí a audiência de todos e até o próximo vídeo. Obrigado.